Investigação ou persecução penal é o tema da presente aula. Persecução lembra perseguir. E no caso da ocorrência da prática de uma infração penal, necessário se faz exatamente buscar os mecanismos mais eficientes no sentido de descobrir a verdade real, ou seja, o que de fato e de direito ocorreu num determinado caso concreto. Então, nós observamos aí que existem regras pré-estabelecidas formalmente para que o poder público possa exercer esse papel no interesse da coletividade, na satisfação dos direitos do eventual investigado. É em cima dessa linha que nós iremos tratar esse tópico. O artigo 3º-A, introduzido pela Lei 13.964 de 2019, diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na investigação e substituição da atuação probatória da acusação. Nós iremos observar que a todo momento estaremos falando da necessidade cada vez mais do órgão do Poder Judiciário ficar à parte do que ocorre no âmbito pré-processual, no âmbito processual, no que diz respeito especificamente à produção probatória, para que ele possa efetivamente julgar de acordo com aquilo que chega, levando em consideração o equilíbrio das forças entre acusação e defesa. Então, a investigação ou persecução criminal tem por esse um objetivo maior, que é exatamente traduzir aquilo que ocorreu no caso concreto em formalidades desenvolvidas por parte do poder público, que por meio de uma investigação pautada nos critérios legais e constitucionais, esclarece-se eventual materialidade da ocorrência delitiva e a autoria. E complementarmente, nós observamos as circunstâncias de como ocorreu aquela atividade que pode ser considerada como infração penal, a sujeitar o seu eventual infrator à sanção estatal. E essa investigação, necessário se faz, de acordo com os princípios que nós já estudamos, que seja desenvolvida oficialmente por órgãos ligados ao poder público, à segurança pública especificamente, para que possa permitir efetivamente o cumprimento do objetivo maior do Estado, que imparcialmente deve cumprir a sua missão de segurança pública como um todo. O fundamento da investigação em si é a Constituição, a lei, a busca da verdade real, fazer com que alguém possa ser investigado, processado, conforme o caso, de acordo com bases concretas e atendimento diretamente aos princípios já mencionados no outro momento. Então, nós observamos que a investigação em si, ela traduz uma natureza jurídica que é transvestida por ações, medidas, comportamentos de instituição pública, que nós iremos desenvolver quais ao longo da disciplina. Instituição pública é essa que vai buscar exatamente os mecanismos abalizados, qualificados, tecnicamente aprovados, legalmente previstos, para exatamente poder cumprir o seu papel no que diz respeito ao esclarecimento do que de fato ocorreu. É em cima dessa perspectiva que nós trataremos essa temática. Legitimados da investigação. Necessário se faz, no primeiro momento, nós temos em mente que essa investigação, em especial a traduzida pelo Código de Processo Penal, ela envolve a necessidade de enquadramento da atuação. A persecução civil criminal, vamos assim dizer, a persecução daqueles que cometem infração que não seja militar, encontra amparo, regra geral, no Código de Processo Penal para o processamento, para a investigação, para o exercício do direito de punir do Estado, conforme o caso.
Então, nós dividimos aí a atuação dos legitimados em polícia judiciária civil e polícia judiciária militar. Essa polícia judiciária civil tem como pressuposto principal o Código de Processo Penal, mas não único, evidentemente, porque existem normas que estabelecem o rito, a forma como deve ocorrer uma investigação, processamento criminal, etc. Pois bem, nós temos como dois expoentes institucionais em matéria de polícia judiciária civil, a Polícia Civil e a Polícia Federal. No âmbito militar, nós temos a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e as Forças Armadas. Então, o ângulo de atuação e intervenção da disciplina envolve a Polícia Judiciária. O que faz a Polícia Civil, o que faz a Polícia Federal no que diz respeito à investigação criminal. A exposição, em alguns momentos, nós iremos falar algumas normas pretéritas que estão em vigor até hoje, e não é diferente a exposição de motivos da década de 80 do Código de Processo Penal, que é da década de 40. Então, nela está inscrito o seguinte: destinatários da notícia da infração penal, apenas a autoridade policial e o Ministério Público. O que importa é posicionar com clareza os integrantes da persecução penal em todo o seu desenvolvimento. Aí clareia mais a perspectiva do sistema acusatório adotado pelo Brasil, na medida em que instituições oficiais elas têm por missão o desenvolvimento de medidas tendentes ao esclarecimento de fatos, a ela que tenha tomado conhecimento de ofício ou devidamente provocados. Então, os órgãos de persecução criminal deverão ser transvestidos realmente da configuração de autoridade policial e Ministério Público. O projeto do Código de Processo Penal houve por bem afastar o juiz da notitia criminis, livrando-o da condição, ainda que eventual, de agente do Estado na persecutio criminis. Ao mesmo tempo que ele envolve o exclusivismo absolutamente necessário do poder de decisão. Então, reforça o que eu já falei, inclusive com a alteração que ocorreu lá em 2019 no Código de Processo Penal, da perspectiva do magistrado para poder decidir com maior imparcialidade possível, está longe da ocorrência em si. Então, de modo mais passivo, vamos assim dizer, ele recebe as informações, os documentos, os dados, os levantamentos e a investigação propriamente dita, desenvolvida por essas instituições que nós já mencionamos. A exposição de motivos realça também a necessidade de interdependência das instituições Polícia Judiciária, Poder Judiciário e Ministério Público, exatamente para cumprir os princípios constitucionais, dentre os quais nós destacamos o princípio constitucional da verdade real, o princípio constitucional da oficialidade, da inércia do Poder Judiciário, do poder de ação, das garantias ligadas ao indivíduo, como ele não poderá ser considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória, em dubio pro réu, etc. É uma temática que foi incluída no material, que não está previsto, não está em vigor ainda, mas nós vamos fazer os devidos comentários, que é a figura do juiz das garantias, incorporada pela lei anticrime, que é o pacote bem famoso, divulgação em nível nacional e até internacional, por meio da Lei 13.964. E esse juiz das garantias, ele é o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. Essa é a principal missão desse juiz, efetivamente, que é um juiz de direito, togado, que foi aprovado em concurso de provas e títulos, que tenha todas as prerrogativas inerentes a essa atividade estatal. O seu campo de atuação envolve todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, ou infrações penais de menor potencial ofensivo. A cessação de sua atividade jurisdicional, ela ocorre quando há o recebimento da denúncia ou queixa.
E as suas decisões, que ocorreram antes desse momento processual, momento procedimental, que é com o recebimento da denúncia da queixa que inicia o processo. Então, as decisões que ocorreram antes pelo juiz das garantias não vinculam o juiz que vai ser o responsável pelo trâmite processual como um todo, que é o presidente do processo. O juiz das garantias deve receber a comunicação imediata da prisão, receber o auto de prisão em flagrante delito, para o controle da legalidade da prisão, observado as hipóteses de liberdade provisória com ou sem concessão de fiança, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo, ser informado da instauração de qualquer investigação criminal. Quando fala qualquer investigação criminal, nós iremos ver as formas de investigação criminal, quem são os atores, então ele deve ser comunicado. Decidir requerimento de prisão provisória, que envolve a prisão preventiva, prisão temporária, ou qualquer outra medida cautelar. Prorrogar os casos de prisão provisória ou outra medida cautelar, substituí-las, revogá-las. Assegurado, no caso da prisão, o exercício do contraditório em audiência pública e oral. É uma temática ainda que não está clara. Como vai ocorrer a instrumentalização dessa audiência. Decidir requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes ou não repetíveis. Assegurados também o contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. Nós podemos falar que tanto no caso anterior quanto no que eu acabei de ler, é como se fosse uma instrução pré-processual, uma instrução comandada por um juiz de direito, mas no âmbito pré-processual. Isso é algo novo, algo que está marcado aí no ordenamento jurídico como vai ocorrer realmente uma instrução pré-processual. Nós nós estudávamos, evidentemente, que a instrução só ocorria no âmbito do processo, ou seja, a partir do momento que a peça acusatória, que é a denúncia ou queixa, ela era recebida pelo órgão do Poder Judiciário. E com essa inovação, isso vai mudar. Trancar o inquérito policial quando ele não tem fundamento razoável não só para a instauração, como para o seu prosseguimento. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado sobre o andamento de determinada investigação. Esse dispositivo, nós podemos fazer uma interpretação extensiva para também inserir as outras instituições que investigam criminalmente, como, por exemplo, o Ministério Público. Decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, fluxo de comunicações, dados, telemática, afastamentos dos sigilos bancário, fiscal, de dados, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, quaisquer outros meios de prova admitidos em direito. Julgar o habeas corpus antes do oferecimento da denúncia, determinar a instauração de incidente de sanidade mental, decidir sobre o recebimento da denúncia ou da queixa, nos termos do artigo 399 do Código de Processo Penal. Trata da instrução processual propriamente dito, que é o momento que se encerra a atividade jurisdicional desse magistrado, passando a responsabilidade para outro magistrado. Assegurar o direito do investigado e defensor de acesso a todos os elementos informativos, provas produzidos no âmbito da investigação, salvo diligências em andamento. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a perícia. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Prorrogar uma única vez, por 15 dias, o inquérito policial em caso de acusado preso,
conforme razões da autoridade policial, mesmo assim tem que ouvir o Ministério Público, a opinião do Ministério Público. Tratar de outras matérias correlatas. Então, nós observamos que o juiz das garantias ele tem um rol extensivo de missões, mas não esgota o tema. Então, a partir do momento que a própria norma estabelece formalmente a possibilidade de ocorrerem outras situações, há que se falar em extensão da sua atuação em grau ilimitado, vamos assim dizer, até porque não tem nenhuma restrição em relação a isso. O juiz das garantias ele não está em vigor, levando-se em consideração o HC 184.588, cujo relator é a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que se reporta ao ministro Fux, que diz o seguinte a respeito dessa temática, que suspendeu seus efeitos. Na condição de relator das ações diretas de inconstitucionalidade, 6298, 6299, 6.300, 6.305, ele revoga a decisão monocrática constantes das ADIs 6298, 6299, 6.300 e suspende sem data a eficácia ad referendo do plenário. Ou seja, do que? Da implantação do juiz das garantias e seus consectários. Da alteração do juiz... Aí é outra situação também. A alteração do juiz sentenciante que conheceu da prova declarada inadmissível. Concede medida liminar requerida nos autos 6305 da ação direta de constitucionalidade, suspendendo sem data ad referendo do plenário a validade desta norma que incorporou esses institutos diferenciados. Então, nós observamos que o juiz das garantias ainda não está em vigor, de acordo com esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que não foi alterado. A autoridade policial. Conceito. A exposição de motivos do Código de Processo Penal diferencia a autoridade, a inserção do termo autoridade policial é tão somente no sentido de diferenciar delegado estadual de delegado federal, para não ter repetição da missão de um ou de outro no âmbito do Código de Processo Penal. No entanto, na atualidade, nós observamos o enchimento, a ampliação do alcance do que vem a ser a autoridade policial para incorporar outras instituições também, que é o que nós iremos estar discutindo mais à frente, como, por exemplo, o papel da Polícia Militar no que diz respeito à lavratura de termo circunstanciado, Polícia Rodoviária Federal, etc. O fundamento da autoridade policial é a legislação, é a base central, realmente, pela qual alguém, em nome do Estado, pode exercer o direito de perseguir criminalmente, de investigar criminalmente. Então, nós observamos que no âmbito da autoridade policial pode ser configurada qualquer autoridade genericamente considerada, mas que possa efetivamente exercer o mistério de segurança pública. Não necessariamente todas podem desenvolver as missões ligadas à segurança pública. Por exemplo, nós citamos que uma das principais investigações que nós estaremos trabalhando aqui, que é o inquérito policial, somente pode ser presidido por delegado de polícia. Isso não se discute em nível nacional na atualidade. O mesmo não ocorre com o termo circunstanciado de ocorrência. No entanto, nós observamos uma íntima relação da autoridade policial com as autoridades incertas ou previstas lá no artigo 144 da Constituição. Dispositivo esse que está inserido no título 5º, que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas da Constituição. E esse artigo inaugura o capítulo 3º, que trata especificamente da segurança pública da seguinte forma. Esse símbolo aqui da Justiça, clicando,
se reporta ao Supremo Tribunal Federal, conforme o caso, julgados, que diz respeito a esse artigo. Então, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, a responsabilidade na promoção da segurança pública envolve todos indistintamente, coletividade, poder público. No entanto, realça a atuação de instituições como a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícias Civis, militares, bombeiros, polícias penais federal, estaduais e distrital, que é uma inovação incorporada em 2019 pela Emenda Constitucional número 104. No entanto, nós observamos, em resumo, evidentemente, que a atuação dessas instituições, como, por exemplo, a Polícia Federal, envolve a apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Preveniu e reprimiu o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando, descaminho, funções de polícia marítima, funções de Polícia Judiciária da União. No que diz respeito à Polícia Rodoviária Federal, nós temos a missão de patrulhamento ostensivo das rodovias federais. A Polícia Ferroviária diz respeito ao patrulhamento também ostensivo, só que das ferrovias federais. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto militares. Então, a principal função da polícia judiciária estadual, que é a polícia civil, é exatamente o quê? Exercer as funções de polícia judiciária, auxiliar da prestação jurisdicional e apurações de infrações penais, que é o que mais se observa. No caso das polícias militares, é importante destacar que cabe à polícia ostensiva a preservação da ordem pública, ao Corpo de Bombeiros, incumbe as atividades de defesa civil que tiver previsto na legislação estadual. Foi incorporado, como eu disse, na ordem jurídica constitucional, a figura das polícias penais, que envolve o sistema penal como um todo. É interessante destacar que, muito embora a polícia militar tenha a função de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, por ser uma polícia fardada, nós observamos mais a presença da polícia militar nas ruas, nada impede, efetivamente, de acordo com o que diz o caput do artigo 144 da Constituição, que a própria Polícia Civil, a Polícia Federal, possa exercer atividade ostensiva de patrulhamento. Nada impede esse tipo de ação, que é bem-vindo também, para não pensar tão somente que essas instituições ligadas às polícias judiciárias estadual e federal possa ser tão somente o combate à criminalidade a partir do momento que ela ocorre, ou seja, pós-ocorrência da infração penal. Não, então todas as instituições ligadas à segurança pública têm por missão também exatamente o quê? A preservação da ordem pública, que é o que estabelece formalmente a Constituição. Então, todos têm essa responsabilidade. Então, é uma justificativa bem apropriada. Feita essa observação relacionada à segurança pública, as instituições ligadas a ela, nós vou fazer um comentário a respeito de um julgado do Supremo Tribunal Federal do ano de 2007, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes. No entanto, relatora do acordo é a Carmen Lúcia, que diz o seguinte: decreto número 1557 de 2003 do Estado do Paraná, que atribui a subtenentes ou sargentos, combatentes o atendimento nas delegacias de polícia dos municípios, que não dispõem de servidor de carreira para o desempenho das funções de delegado de polícia, desvio de função, ofensa ao artigo 144 caput, incisos 4º e 5º e parágrafos 4º e 5º da Constituição da República. Esse julgado é bem interessante, em especial para reforçar a figura do delegado de polícia de
calça curta. Era conhecido, quando eu fui delegado de polícia, que eu já fui delegado de polícia de carreira, aprovado em concurso público, efetivamente, no estado de Goiás, nós nos deparávamos frequentemente lá com delegados que eram considerados como de calça curta. É um termo pejorativo, mas era para configurar aquele delegado que não era de carreira. Então, geralmente eram militares ali. E eu já fui policial militar também, oficial da Polícia Militar do Estado de Goiás, mas nunca exerci atividade de delegado de calça curta, vamos assim dizer. Mas existia, não só no estado de Goiás, como no estado do Paraná, pelo Brasil como um todo. Não tão somente em relação à atuação do delegado de polícia. Nós observávamos também a figura de outros servidores que não eram concursados, que atuavam como policiais. E para esses, dava-se o nome de bate-pau, que era, por exemplo, os agentes de polícia nomeados sem concurso público para exercer a função policial. Era muito comum também, muito embora seja inconstitucional. Então, a figura, os integrantes da segurança pública necessariamente têm que ser concursados. Um adendo que eu faço em relação à Guarda Civil. Está lá no artigo 144 da Constituição também, muito embora não esteja contemplado naquelas instituições, mas está vinculado diretamente aos municípios e à atividade de proteção patrimonial. É uma das principais missões aí da Guarda Civil, que nós observamos que cada vez mais está aumentando a sua área de atuação também e passando a exercer missões relacionadas à segurança pública como um todo, implicitamente amparado lá pelo caput do artigo 144 da Constituição. Essa é uma realidade. Inquérito policial. Como eu disse, um dos principais elementos de investigação, o instrumento de investigação na busca da persecução criminal ou investigação criminal é o inquérito policial. É o termo mais conhecido. Prolegômenos a respeito do inquérito policial, que é a introdução com base na legislação, na evolução dessa terminologia, que se aplica inclusive nos dias de hoje. Nós temos como referência o decreto 4824 de 1871, na época do Brasil Império ainda, que decreto esse que regulamentou a lei 2033 de 1871, ou seja, do mesmo ano. O artigo 38 desse preceito legal à época previa o seguinte: os chefes, delegados e subdelegados de polícia, logo que por qualquer meio lhes chegue a notícia de ser praticado algum crime comum, procederão em seus distritos às diligências necessárias para a verificação da existência do mesmo crime, descobrimento de todas as suas circunstâncias e dos delinquentes. Artigo 42 já trata o seguinte: o inquérito policial consiste em todas as diligências necessárias para o descobrimento dos fatos criminosos, de suas circunstâncias e dos seus autores e cúmplices. Essa é a redação original desse decreto. De modo que nós observamos exatamente, podemos pegar aquilo que foi positivado à época e trazermos para a realidade de hoje. Não é diferente a missão do inquérito policial. E aí, o artigo 4º do Código de Processo Penal, ou seja, o vigente, ele trabalha exatamente que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Complementado pelo artigo 9º, que traz o seguinte: todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e, neste caso, publicadas pela autoridade. Então, nós observamos o alcance do inquérito policial, restringindo os seus elementos, que envolvem exatamente a apuração da prática de infração penal com a delimitação da autoria, conforme o caso, o enquadramento da materialidade. Essa é a perspectiva de existência e da lógica de ser do inquérito policial.
Então, a natureza jurídica do inquérito policial envolve exatamente o ser o instrumento da polícia judiciária na investigação da prática de determinada infração penal e de sua autoria. Tem como características principais, mas não únicas, evidentemente, ser escrito. Não necessariamente, como ocorria antigamente, escrito à mão, mas escrito. A formalidade quer dizer que não pode ser solto, não pode ser aberto, não pode ser de qualquer maneira, mas existe uma espécie de um rito pré-processual, a concatenação dos atos dentro do inquérito policial que viabiliza exatamente o atendimento da sua finalidade, que é o esclarecimento da infração, da ocorrência da infração penal e de sua autoria. Então, a formalidade diz respeito aos atos que ocorrem dentro do âmbito do inquérito policial. Dispensabilidade. Alguns podem entender que o inquérito policial é indispensável para o esclarecimento dos fatos, mas prepondera o posicionamento no sentido de que o inquérito policial não, muito embora seja extremamente importante, desenvolvido por uma polícia apropriada para esse mistério, essa missão de investigação criminal, o inquérito policial ele pode ser dispensado quando existem outros elementos de convicção que demonstrem a materialidade, a autoria, as circunstâncias com que o fato tido como criminoso tenha ocorrido. Ele é preparatório para quê? Para algo, né? Então, ele é considerado como um instrumento administrativo e preparatório para a ação penal, seja ela pública, incondicionada, condicionada ou privada. Ou seja, é preparatório para viabilizar uma acusação formal, seja do Ministério Público, seja da vítima ou representante legal. Por isso que é preparatório e é inquisitório ao mesmo tempo. Nós iremos falar sobre a possibilidade ou não de defesa no âmbito do inquérito, mas é uma característica, não estou dizendo que seja absoluta, de não permitir o contraditório e ampla defesa dentro do inquérito policial. Nós vamos observar que existem ressalvas que estão sendo discutidas atualmente em relação a essa carga de impossibilidade do acusado se insurgir no âmbito do próprio inquérito policial, junto, por exemplo, com a autoridade que está presidindo aquela investigação, que é o delegado de polícia, nesse caso. O princípio da oficialidade, só pode ser instituição oficial, como nós já falamos, etc. Um comentário que eu faço em relação à figura dos auxiliares do cumprimento dessa missão policial judiciária. Fazer menção aí ao agente de polícia, ao escrivão, que é aquele que auxilia diretamente o delegado de polícia na confecção, no andamento, na formalização aí do inquérito policial. Escrivão de polícia é esse que, em vários casos, inclusive na época que eu era delegado, não havia uma escrivã de polícia concursada, no entanto, ela pediu exoneração e aí foram nomeados escrivães de polícia ad hoc. E não houve obstáculo legal naquele momento, exatamente pela inexistência. Teve concurso, não tinha mais gente para ser chamado naquele concurso, e não era uma função, vamos assim dizer, que exigiria uma intervenção obrigatoriamente de um profissional qualificado. Então, com a devida justificativa, foi suprida essa necessidade com a figura do escrivão ad hoc, que é o mesmo que assume o compromisso de cumprir a missão, cumprir a legislação, então formaliza um compromisso legal ali de assumir esse mistério. Então, não exerce atividade policial propriamente dita. O agente de polícia também é aquele que vai desenvolver em campo as atividades de investigação propriamente ditas. Em alguns estados, nós encontramos as figuras já do detetive, inspetores de polícia, etc. Então, no caso, já fiz o comentário a respeito do bate-pau, no caso, de acordo com a Constituição, evidentemente, os cargos especificamente trabalhados na ordem jurídica brasileira não admitem a figura do ad hoc.
Então, a exceção que eu fiz menção exatamente no caso concreto que eu acompanhei, foi admitido exatamente para suprir aquela lacuna, sob pena de gravame aí incontornável. Então, cada vez mais as instituições são obrigadas a realizarem concursos para suprir todas as necessidades, todas as lacunas. Notícia crimes, delátio crimes e anonimato. Uma perspectiva que eu menciono em relação a isso, está até na exposição de motivos lá do Código de Processo Penal, que o destinatário da notícia crimes ou a notícia da prática da infração penal é o Ministério Público, a polícia, em especial nos crimes de ação penal pública incondicionada. No entanto, nós observamos que é exatamente o que é notícia crimes, é a comunicação da prática de alguma infração penal que exige a intervenção daquela autoridade. Delátio crimes envolve mais a figura daquele que entrega alguém, aquele que participa da atividade criminosa, ou direto ou indiretamente, mas contribui para a atuação da investigação no que diz respeito à compreensão melhor dos fatos ocorridos, a investigação como um todo. Uma observação que eu faço em relação ao anonimato, que exigiria aí um tempo para poder discutir, mas eu não creio que não seja o caso. Posicionamentos dos tribunais superiores, em especial o Supremo Tribunal Federal, já bateu o martelo no sentido de que anonimato não é suficiente para gerar a instauração de investigação criminal, muito menos a requisição para a instauração de investigação criminal. Então, o anonimato não pode servir como elemento sozinho para qualquer tipo de responsabilização contra quem quer que seja. Por exemplo, o oferecimento de denúncia, o indiciamento de algum acusado, devido à fragilidade que é essa comunicação da prática da infração, pela ausência de identificação do seu autor. De modo que o anonimato, ele permite, sim, que haja investigações preliminares, que permitam o melhor esclarecimento dos fatos e a tomada de providência ou não por parte da autoridade competente. Então, não há que se falar nada além disso. Não envolve tão somente uma atuação nesse sentido, a responsabilização penal, a responsabilização civil, pública, a administrativa também aplica a mesma perspectiva. Ação privada. Nos casos de ação privada, a autoridade policial, quando envolve crimes dessa ordem, deve remeter os autos ao juízo para aguardar no prazo, conforme o caso decadencial, a iniciativa da vítima ou representante legal para promover a ação penal, conforme o caso. Então, nesse particular, o Ministério Público não atua. No entanto, nós observamos que existe a possibilidade, como eu falei, da notícia crimes chegar para a autoridade, em especial a autoridade policial, e essa autoridade policial investigar quando entende que é o caso. Mas quando não entende que é o caso de investigar criminalmente, ele deve formalmente indeferir esse requerimento da instauração, seja nos crimes de ação penal pública, seja nos crimes de ação penal privada. De modo que esse indeferimento fundamentado da autoridade policial é passível de recurso administrativo. O recurso que tem como destinatário o chefe de polícia, conforme a estruturação do órgão de polícia judiciária, federal, polícia judiciária estadual. Então, secretário de Segurança Pública, diretor-geral da Polícia Civil, diretor-geral da Polícia Federal, autoridade que pode efetivamente rever aquela decisão. Mas nada impede também que, independente de recurso interna corporis lá na instituição policial, possa haver uma provocação do Ministério Público acerca da matéria, o Ministério Público possa se posicionar, requisitar a instalação de inquérito, ou adotar outro tipo de providência que julgar mais adequado. Ok? Então, antes da instalação do inquérito policial, a partir do momento que o delegado de polícia recebe uma provocação formal, ele responde. Ou ele instaura ou não instaura. Não instaurando, ele tem que fundamentar suas convicções, sob pena de ter sua decisão, ser sua decisão objeto de recurso interno ou provocação externa por outras instituições, dentre as quais o órgão de acusação
oficial, que é o Ministério Público. Peças de informação em inquérito policial. Como eu disse, o inquérito policial ele pode ser considerado como dispensável ou prescindível, de modo que peças de informação, ou seja, qualquer outro elemento de convicção probatória, que chega a órgão de acusação, o Ministério Público, por exemplo, a vítima ou representante legal nos crimes de ação penal privada, permite que se dispense a formalidade da instauração do inquérito policial com todo o seu trâmite. Então, é nessa linha que peças de informação está incorporado na ótica jurídica vigente. É muito bem-vindo o uso da tecnologia, cada vez mais nós observamos a existência de tecnologias que auxiliam na investigação policial de todas as ordens. Nós observamos atualmente a possibilidade, por exemplo, uma coisa muito simples, que é se fazer o registro de ocorrência online, mas cada vez mais a Polícia Judiciária não só pode, como deve estar se aparelhando para viabilizar uma melhor prestação de serviço à coletividade como um todo e, ao mesmo tempo, dar eficiência à investigação policial. E aí nós falamos, em alguns casos, por exemplo, na figura da investigação criminal virtual. Sigilo. Existe a possibilidade de sigilo? Sim, desde que fundamental para a elucidação do fato ou no interesse da sociedade. Só que esse sigilo, ele não implica em não dar acesso às informações, aquilo que ocorre formalmente dentro do âmbito da investigação criminal, do inquérito policial, para o advogado, para o acusado, efetivamente. Então, se está juntado, se está incorporado no âmbito do inquérito policial, necessário se faz dar conhecimento a quem de direito, mas não pode se abrir à sociedade como um todo. Isso implica exatamente que, o contrário é a publicidade. Então, o inquérito policial é público, salvo prova em contrário. Essa prova em contrário é a partir do momento que o delegado de polícia entende que deve ser baixado o sigilo formalmente. Incomunicabilidade do acusado. O artigo 21 trata desse tema. Somente pode ocorrer por decisão judicial devidamente fundamentada, mediante provocação da autoridade policial. O termo da provocação da autoridade policial em relação a alguma decisão jurisdicional é representação. Muito embora o Código de Processo Penal, em alguns casos, fala até requerimento, mas geralmente o requerimento é para o Ministério Público, representação para a autoridade policial. Pode ser admitido defesa no inquérito policial. Então, dando sequência a essa temática, nós observamos que cada vez mais se discute a possibilidade, no âmbito dos inquéritos, não só o policial, mas também o inquérito civil público, que trata da defesa dos interesses meta-individuais relacionados a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Então, existe a perspectiva, inclusive normatizada, no âmbito do inquérito civil, de se possibilitar a oitiva do acusado, a que ele possa prestar informações, apresentar documentos que julgar pertinentes. No âmbito do inquérito policial, isso é possível? Sim, nada impede que o delegado de polícia possa receber as informações, sugestões, por exemplo, do acusado ali, ou de seu representante legal, jurídico, assistência jurídica, ou juntar provas por eles produzidas lá, provas existentes que sejam importantes na investigação. Isso representaria o contraditório e ampla defesa no inquérito policial? Ao meu ver, não. Desconfiguraria a figura do inquérito policial como inquisitório? Sim, no meu ponto de vista, minimizaria os efeitos da parte inquisitória do inquérito policial, que é incisiva, que não admitiria qualquer tipo de contraditório e ampla defesa. Então, é mitigado exatamente por esse aspecto. Então, a produção de prova pode ser admitida pelo delegado de polícia, independente de ter sido provocada aí pelo próprio acusado ou seu advogado, defensor público, salvo uma decisão em sentido contrário que ele entenda não ser pertinente, aí pode ser objeto de questionamento jurisdicional esse indeferimento. Aí a questão
No caso da investigação, será que pode-se discutir que o acusado, o representante legal, ou quem quer que seja pelo acusado, pode investigar criminalmente? Não. O papel da investigação criminal foi dado a instituições públicas. Não é a mesma coisa de falarmos lá no artigo 144 caput o, que a responsabilidade na promoção da segurança pública é de todos. Então, permitiria ao cidadão poder investigar criminalmente. Então, isso é uma interpretação equivocada, no meu ponto de vista, levando-se em consideração a existência de instituições com missões precípuas, exatamente de promover a investigação da prática de uma infração penal e a delimitação de sua autoria. Uma observação que eu faço agora nesse momento é exatamente a respeito da súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, qualquer advogado, defensor público, tem direito, já consagrado, de acesso aos documentos que foram incorporados, evidentemente, na investigação formal aí da Polícia Judiciária. Essa é uma obrigação indeclinável sob pena de responsabilidade, inclusive responsabilidade penal aí da autoridade policial, que é o presidente da investigação, o delegado de polícia, descumprindo a súmula vinculante, descumprindo a legislação que trata de abuso de autoridade, etc. Então, quando eu falo em defesa, a defesa também pode investigar, e eu faço menção aí ao artigo 14A, na realidade, ele deve ser observado num tópico diferente. Mais à frente, eu irei estar fazendo menção a respeito do artigo 14A, que trata dos servidores ligados à segurança pública, quando são acusados da prática de infração penal com uso de arma letal. Nós iremos fazer um comentário a respeito. É aplicável no inquérito policial o princípio da presunção de inocência, ou seja, pode-se buscar a responsabilização do acusado, ele ser considerado, na realidade, não viola esse princípio, levando-se em consideração que ali não há que se falar em trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. É vedada a utilização dos inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, ou seja, olha a consequência dos inquéritos policiais, a instauração dos inquéritos policiais, exatamente de não ser possível o agravamento da situação do acusado. Então, mais razão ainda para essa afirmação que eu disse. Impede a suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo e transação penal são institutos da Lei 9.099 de 1995, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais. Esses são dois instrumentos criminais. Então, existe a perspectiva de impedimento da assunção desse benefício pelo fato de um acusado ser investigado. E aí eu digo que não poderá ser obstáculo, levando-se em consideração que não é sentença penal condenatória. Então, o impeditivo desses dois benefícios legais não poderia ser impeditivo aí a instauração do inquérito policial contra quem quer que seja. Mas existem posicionamentos em sentido contrário. De lege ferenda, ou seja, existe proposta de se discutir a inserção lá do Poder Legislativo Federal, de se estabelecer, tem um artigo, inclusive, no material disponível, que trata do inquérito policial e vicissitudes, que fala da sugestão para indicar prazo peremptório para o encerramento do inquérito policial, inclusive com prorrogação. Agora, é viável estabelecer um marco temporal, levando-se em consideração que nós não poderemos comparar crimes simples cometidos, como um furto simples de um celular, comparado aí à atividade de organização criminosa, em que não só a quantidade de crimes, como de atores, e às vezes são situações que ocorrem em vários estados, às vezes é até transnacional. É uma situação que não se pode permitir exatamente o nivelamento numa situação como essa. Esse é o meu posicionamento. E a vítima pode requerer alguma prova? Sim, o artigo 14 admite a possibilidade da vítima também auxiliar nessa produção probatória. Reforça aí exatamente o oposto, né, do acusado, porque não o acusado
será que é impedido ao acusado de produzir prova? Eu entendo que não seja adequado o impedimento da prova. Agora, da produção da prova pelo acusado. Agora, aquela prova, ela deve influenciar o posicionamento da autoridade policial? Não. De acordo com a sua convicção como presidente da investigação, é ele que vai levar em consideração ou não aquela prova, mas eu entendo como conveniente juridicamente que seja juntado aos atos e faça menção lá no desfecho da investigação do inquérito policial, que é o relatório. Formas de instauração do inquérito policial, nós temos a instauração por portaria e a instauração por auto de prisão em flagrante de delito. Então, quando ocorre a auto de prisão em flagrante de delito, o próprio auto de prisão em flagrante de delito já é a base principal do inquérito policial. Muitas das vezes nós observamos que o próprio auto de prisão em flagrante de delito já é um inquérito policial. Então, em alguns outros casos, o auto de prisão em flagrante de delito exige a complementação de investigações. Aí se faz no prazo que a legislação estabelece, seja acusado preso, seja acusado em liberdade. Então, assim, a instauração do inquérito policial por portaria, ela leva em consideração exatamente a existência da prática de infração penal que a autoridade policial tomou conhecimento diretamente, na sua presença ali, ou acompanhou ali a ocorrência da prática de infração penal, ou houve provocação da autoridade policial por quem quer que seja, qualquer do povo, que ao tomar conhecimento comunicou ali formalmente ou verbalmente à autoridade policial daquela ocorrência. E aí exige da autoridade policial, a partir do momento que entende realmente que há a ocorrência ali, ou já ocorreu a prática da infração penal, instaura por portaria, que é exatamente o oposto do auto de prisão em flagrante de delito. Então, nos casos que não configura auto de prisão em flagrante de delito, ou seja, não é flagrante a infração penal, instaura-se o inquérito por portaria. Aí, lá na portaria, estabelece uma série de medidas, dentre as quais o relato do fato, que chegou ao seu conhecimento ou foi de ofício, as medidas iniciais relacionadas à investigação, a determinação, por exemplo, de diligências, a realização de exame de corpo de delito, etc. Mas o inquérito também pode se iniciar por meio de requisição do órgão do Poder Judiciário, do Ministério Público, quando entende que é assim. E essa requisição não é pedida, é uma determinação que tem que ser cumprida pela autoridade policial. Ou por representação da vítima ou representante legal nos crimes de ação penal privada. Essa representação também é aplicada nos crimes aí, específicos relacionados aí ao Ministro da Justiça, por exemplo, que exige a intervenção praticada lá contra o Presidente da República. Existe uma representação diferenciada do Ministro da Justiça em situações particulares. Pois bem, então existe uma diferença de terminologia aí que é importante ser analisada. A requisição é uma determinação que deve ser cumprida. Geralmente lançada pelo Ministério Público, Poder Judiciário, mas nós temos o requerimento. Requerimento é uma faculdade de aceitar ou não dar sequência àquele ato, é um pedido. Nos casos de ação penal pública incondicionada, quando qualquer do povo provoca o delegado de polícia, ou nos casos de ação penal privada. E a representação, como eu já falei aí, os indicativos, porque é uma ação penal pública condicionada realmente à manifestação de terceiro. No caso, terceiro não, da vítima, ou representante legal, ou no caso lá do Ministro da Justiça. Qualquer um pode comunicar, verbal ou por escrito, à autoridade policial. Então, não necessariamente precisa, formaliza que a gente vai ver aí o que vai fazer, nada disso. Então, a obrigação, exatamente, a partir do momento que toma conhecimento, em nome do Estado, a autoridade policial deve tomar providência a respeito. No caso dos crimes conexos de ação penal pública e privada, no caso da ação pública, já de ofício, a autoridade policial deve adotar algum tipo de medida, mas na ação privada, para viabilizar a sua atuação também, necessário se faz exatamente a provocação da vítima ou representante legal. Os casos de concurso com o ECA, dos crimes, por exemplo, do adulto junto com o menor praticando uma infração penal,
no caso do adulto, porque o adulto pratica infração penal, o adolescente infrator pratica ato infracional, mas a lavratura, por exemplo, do auto de prisão em flagrante delito, leva em consideração uma nomenclatura que se aplica, né, à prática, a auto de prisão em flagrante delito e ato infracional. No mesmo documento, com essa nomenclatura, procede-se às formalidades legais em relação aos dois, né, ao maior e ao menor, de 18 anos. E no caso do inquérito policial, da mesma forma. Então, tem que haver uma repercussão diferenciada em relação à adoção das providências adequadas. Nos grandes centros, nós observamos delegacias próprias que tratam dessa temática. Uma situação diferenciada da instauração do inquérito policial também, nós observamos a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 1992, que estabelece lá no seu artigo 21 a possibilidade da autoridade policial ser instigada a instaurar inquérito policial para investigar improbidade administrativa. E improbidade administrativa não é crime, mas existe essa imposição aí do legislador. O prazo de... deixa eu ver se está no próximo slide. Prazo está ali. Autoridade acusada, domicílio e entrada. No caso do investigado ser autoridade, não quer dizer necessariamente que não pode ser investigado, em especial hoje com a mitigação dos efeitos da prerrogativa de foro. No caso do domicílio, existe uma particularidade no tópico provas, lá no final da disciplina nós iremos tratar, então existem regras a respeito do domicílio, da sua entrada, do que pode e do que não pode autoridade policial. Seja em situação de flagrante, seja em situação de investigação policial baixada por portaria. O prazo da instalação do inquérito policial por portaria ou lavratura de auto de prisão em flagrante delito é diferenciado. Então, nós temos o artigo 10 do CPP, que estabelece o prazo de 10 dias no caso do acusado preso. No entanto, nós observamos uma particularidade em relação à manutenção dessa prisão, exatamente pela figura da audiência de custódia. Nós iremos estar trabalhando essa temática, momento em que a comunicação imediatamente ao Poder Judiciário, que realiza a audiência de custódia com a participação do Ministério Público, e uma das medidas que o Poder Judiciário adota é exatamente relaxar ou não a prisão em flagrante delito. Se mantiver a prisão em flagrante, ele faz isso por meio da sua conversão em prisão preventiva. Então, esse prazo é um prazo que não pode se falar da manutenção do inquérito policial sem essa observância. Do inquérito policial, não, do auto de prisão em flagrante delito. Então, não seria a manutenção dessa prisão nesse prazo, não seria pelo auto de prisão em flagrante delito, e sim pela prisão preventiva, que foi convertida aí pelo órgão do Poder Judiciário na audiência de custódia. Ok? Então, o prazo geral do inquérito policial, quando não tem acusado preso, é de 30 dias. O indiciado menor de 18 anos e pessoa jurídica. Então, não há que se falar da instalação de inquérito policial, que visa um dos elementos mais importantes do inquérito policial, é a apuração da infração penal. E o menor de 18 anos não pratica infração penal, pratica ato infracional. Então, não se fala em indiciado, por isso que eu coloquei entre aspas. E como é que fica a pessoa jurídica? A pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente? Sim, na atual ordem jurídica nacional, nós observamos a possibilidade do artigo 225, parágrafo 3º, em matéria ambiental, da pessoa jurídica ser responsabilizada. E alguns entendem que o artigo 175, se eu não me engano, parágrafo 5º, o 173, parágrafo 5º da Constituição, estabelece aí a possibilidade da pessoa jurídica também ser responsabilizada. Mas ela pode ser indiciada? Pode. Então, qual a pessoa física? Só que a pena que a pessoa jurídica pode estar sujeita em caso de condenação é diferenciada, não pode envolver aí o cerceamento do direito de liberdade. Desenvolvimento do inquérito policial. No caso do desenvolvimento, o desenvolvimento da investigação policial, ela ocorre com o apoio lá do artigo 6º do Código de Processo Penal, que traz o rol de medidas exemplificativas que o delegado de polícia pode se nortear para tomar para poder investigar efetivamente. Então, por exemplo, dirigir-se ao local do fato,
apreender objetos, determinar a realização de perícias, ouvir o ofendido, ouvir o acusado, colher qualquer tipo de prova que seja admitido no direito, realizar a simulação dos fatos, a cariação. Então, o rol de ações, medidas que deverão ou poderão ser desenvolvidas pela autoridade policial, ela toma como base principalmente esse artigo 6º, mas é de forma exemplificativa. Então, conforme o caso concreto, o delegado de polícia ele pode e deve avaliar aí o que deve ser melhor, o que deve melhor ocorrer aí para promover o cumprimento do seu papel, que é a investigação criminal. Indiciação e exclusão da indiciação. O indiciamento em si é um ato privativo do delegado de polícia, em que ele entende que há comprovação da materialidade, da prática da infração penal e mesmo da autoria, ao ponto de indiciar, ao ponto de imputar a responsabilidade no âmbito pré-processual para acusado. O nome desse documento se chama indiciamento, ou indiciação do acusado. É o momento que o delegado de polícia entende que que uma determinada pessoa efetivamente praticou infração penal, ou seja, ele se convenceu dessa vinculação do fato praticado ao seu indigitado acusado. No entanto, no âmbito da investigação, no transcorrer da investigação, o delegado pode se retratar, ele pode desfazer, ele pode desconsiderar o indiciamento exatamente na perspectiva de entender que o fato foi praticado, que não houve crime. Isso pode ocorrer também. E é essencial que o delegado de polícia avalie aí o cumprimento aí das garantias constitucionais estabelecidas no artigo 5º em especial, e o Código de Processo Penal, garantias constitucionais vinculadas ao acusado, garantias constitucionais de qualquer cidadão que de algum modo interfere no processo, as testemunhas, a vítima. Então é uma obrigação indeclinável aí da autoridade policial, do delegado de polícia. Formalidades do inquérito policial. O inquérito policial ele não pode ser solto, então existe uma formalidade. Essa formalidade é o registro, realmente. São as anotações devidas da existência daquele inquérito policial, da comunicação do inquérito policial para o órgão do Poder Judiciário, o Ministério Público, para permitir, por exemplo, que o Ministério Público exerça o controle externo da atividade policial, avaliando exatamente a ocorrência o cumprimento da missão pelo delegado de polícia, fazendo uma diligência lá na delegacia de polícia, se for o caso, para avaliar realmente se está cumprindo as suas obrigações. E uma delas é exatamente a formalização do inquérito policial com todas as anotações devidas. E os efeitos disso, nós vamos falar, por exemplo, da impossibilidade do delegado de polícia arquivar os autos de inquérito policial. Esse último ponto, que está obscuro, fala dos prazos conclusivos do inquérito policial e prorrogação. Então, o prazo do inquérito policial que nós já mencionamos, por exemplo, do acusado, genericamente, do acusado solto, de 30 dias, ele é peremptório? Não. Então, não há que se falar em cerceamento numa situação como essa. Mas existem julgamentos de tribunais superiores, em especial o Supremo Tribunal Federal, que se posicionam no sentido de não pode ficar ad eterno uma investigação em aberto. Tanto é que, vencido o prazo de 30 dias, geralmente ocorre da autoridade policial pedir a prorrogação do prazo. E, na prática, nós observamos pedidos de prorrogação do prazo que vai muito além dos 30 dias dele original. Às vezes tem prorrogação de prazo a pedido de 60 dias, 90 dias, 120 dias, 160 dias. Isso é muito comum. E se observar também que nesse meio tempo da prorrogação do prazo, que passa, no caso do acusado solto, pelo Ministério Público, deve-se tomar providência. A autoridade policial que pede aquele prazo deve-se fazer algo para justificar a prorrogação de outro prazo, se for o caso. Então, a omissão na adoção de alguma providência dentro de uma prorrogação para outra pode sujeitar a autoridade policial à responsabilização administrativa, conforme o caso até penal. De modo que necessário se faz a fundamentação de suas convicções para pedir a prorrogação do prazo, ou de uma vez a prorrogação, 2, 3, conforme a investigação.
De repente, pode se tratar de uma investigação extremamente complexa e realmente justificaria a prorrogação, mas outros fatores se somam a isso, a ausência de profissionais qualificados, auxiliares aí da investigação criminal, a ausência de meios, ocorre isso também no dia a dia, então nem tudo é mil maravilhas no âmbito da investigação criminal, como está prevista lá o ideário do artigo 144. Essa é uma realidade que não pode ser negligenciada. A vocação do inquérito policial. Então, a autoridade superior, no âmbito da segurança pública, lá, o delegado-geral, por exemplo, pode avocar um inquérito policial em andamento? Pode. Essa figura não existe no âmbito do Ministério Público, do Poder Judiciário. Mas com a devida fundamentação, com a justificativa para tanto, pode avocar, evidentemente, e está sujeito a, entre aspas, ter que prestar contas para o Ministério Público da razão dessa avocação. Investigação criminal, ela pode ocorrer no caso do civilmente identificado, ou seja, aquele que já passou lá no Instituto de Identificação, já pegou sua identidade, já foi colhida as impressões papilares ali dos dedos, por meio de profissional qualificado em papiloscopia, e mesmo tendo essa identificação, é possível o acusado ser identificado criminalmente? De novo, vamos assim dizer, é possível sim, em havendo dúvida, em havendo questionamento a respeito da identificação apresentada. Já vi casos concretos de acusados que apresentaram identificação falsa, como se fosse sua, de terceiro como se fosse sua, então aí jamais ia bater ali a identificação papiloscópica. Então, em havendo dúvida, a autoridade policial, com a devida fundamentação, ele não só pode, como deve, promover a identificação criminal, e não cerceamento do direito de liberdade, não é cerceamento do direito de defesa, não é impedido pela ordem jurídica vigente. Feita a investigação como um todo, se a investigação em si, do inquérito policial, ela cumpriu todas as suas etapas, ela, regra geral, pode viabilizar a promoção da ação penal, o oferecimento da ação penal, o oferecimento da opinião delicti do Ministério Público, do ofendido ou representante legal, no caso da queixa. Ou seja, cumpre o seu papel da persecução criminal como um todo no âmbito do processo. Mas existem algumas situações que impedem, por exemplo, o arquivamento. São situações que causam o arquivamento da investigação criminal, do inquérito policial. Então, o conceito é exatamente a existência de impedimento para a persecução penal em judício, ou no âmbito do processo penal. Então, esse impedimento geralmente ocorre por meio da não identificação do autor daquela infração penal, da não configuração da materialidade dos fatos, da não comprovação da prática efetivamente da infração penal. Então, são situações essas que impedem a existência, por exemplo, de prescrição da pretensão punitiva, também é caso. Todas as formas de extinção da punibilidade também são causas que justificam o arquivamento da investigação. Ela não pode se prestar a dar continuidade em situações imperativas da ordem jurídica. As formas de arquivamento, nós temos o definitivo, é quando, por exemplo, causas peremptórias impedem o seu ressurgimento, o seu desarquivamento. Como, por exemplo, fiz o comentário a respeito lá da prescrição da pretensão punitiva. Então, a partir do momento que ocorre a prescrição, impede-se o prosseguimento de qualquer tipo de investigação. E provisório. O provisório, ele admite o desarquivamento. Então, nós temos aí a súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, que admite a possibilidade aí dessa situação. Essa súmula, ela diz o seguinte: arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Ok. Aí nós entramos em quem pode efetivamente arquivar o inquérito policial. Eu já fiz menção que o delegado de polícia expressamente, no artigo 17 do CPP, fala que não pode. O Ministério Público pode? Não, de acordo com o artigo 28. Então, o juiz que
que reanalisa a obrigatoriedade da promoção da ação penal. Se o Ministério Público pedir o arquivamento, o juiz não está obrigado a concordar necessariamente e pode, efetivamente, pode, deve, vamos assim dizer, remeter os autos à instância administrativa superior dentro do Ministério Público para poder reapreciar essa decisão. Não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade, e aí a decisão Essa era a exigência original do Código de Processo Penal no artigo 28, que era muito comum por gerar questionamentos, em que o órgão do Ministério Público, da cúpula do Ministério Público, no Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral da República, conforme o caso, o órgão colegiado de deliberação a respeito das investigações criminais no âmbito do Ministério Público Federal, seria a última instância. Então, a partir do momento que essa última instância concordasse com o arquivamento, o órgão do Poder Judiciário não poderia fazer nada. No entanto, essa redação ela foi modificada pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019. O artigo 28 hoje tem uma redação diferente que diz o seguinte: ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Isso é uma manifestação, efetivamente, do membro do Ministério Público. Mas a vítima ou representante legal, conforme o representante legal da pessoa física e pessoa jurídica que tenha sido investigada, pode se insurgir no prazo de 30 dias. Surgir formalmente, questionar, ponderar a respeito exatamente dessa decisão de arquivamento junto à instância superior ali, competente do órgão do Ministério Público, conforme estabelecido na própria lei orgânica. No caso dos Ministérios Públicos estaduais, geralmente nós falamos, não conheço exceção, que seria o Procurador-Geral da República. Desculpa, o Procurador-Geral de Justiça, ou a Procuradora-Geral de Justiça. Então, aí nós temos uma situação diferenciada, que a vinculação do trâmite, da possibilidade ou impossibilidade de seguimento de investigação, quando há a manifestação a respeito do arquivamento, é do Ministério Público, como órgão de acusação máximo ali, previsto no artigo 129, inciso 1º da Carta Constitucional de 1988. Então, essa exigência é uma exigência atual, que desconstitui tudo que ocorria anteriormente, em que um dos protagonistas do insurgimento em relação ao arquivamento seria o juiz. Hoje a vítima pode questionar em relação ao arquivamento, mas deve necessariamente ter um trâmite interna corporis do Ministério Público. Essa nova redação do artigo 28, inclusive, ela se reporta a esse órgão que ordena o trancamento do inquérito policial, o juiz das garantias, que não está em vigor ainda. Então, esse dispositivo está com uma falha de cumprimento imediato, exatamente por essa perspectiva. Quem seria exatamente o órgão do Poder Judiciário competente aí para determinar o arquivamento? Aí, no caso, não havendo o juiz de garantias, é o juiz da causa, efetivamente. Pois bem, o inquérito policial, o desfecho do inquérito policial é por meio do relatório, que deve ser circunstanciado, detalhado, esse relatório. Muito embora dê o nome de relatório, existe uma discussão a respeito da fundamentação ou não do relatório do delegado. Porque o relatório é uma coisa, o relatório você não necessariamente, com essa nomenclatura, necessitaria fundamentar. No entanto, a partir do pressuposto de que a autoridade policial deve ser concursada, bacharel em direito, ter uma qualificação dentro da carreira jurídica, necessário se faz, em razão da carga jurídica que envolve a atuação do inquérito policial, da investigação, de todas as medidas que o delegado de polícia deve adotar no âmbito dessa investigação, como representação pela busca e apreensão, representação pela decretação de prisão temporária, prisão preventiva, dentre outras medidas,
nós observamos exatamente a necessidade da fundamentação jurídica por parte do delegado, é o que é recomendável, muito embora exista um posicionamento em sentido contrário, que o membro do Ministério Público não está vinculado necessariamente ao relatório do delegado. Existem vídeos, por exemplo, que circulam na mídia, YouTube, direto, em que delegado de polícia relata aí que o membro do Ministério Público não leu o seu relatório, não leva em consideração o relatório. Então, por que fazer relatório? Então, conclui o inquérito policial sem relatório. Então, fica uma falha, uma lacuna aí no cumprimento da missão do delegado de polícia, que não faz o relatório, que é a conclusão realmente da investigação. Qual que é a sua percepção em cima disso? Então, o que se recomenda, de acordo com a ordem jurídica brasileira e a missão da Polícia Judiciária, necessário se faz a fundamentação da convicção lá da autoridade policial em razão sobre aquilo que ele investigou. A quem se dirige o inquérito policial? A prova colhida no inquérito policial, a finalidade do processo penal como um todo é levar ao órgão do Poder Judiciário o poder de decidir sobre aquela situação, sobre a ocorrência ou não da prática da infração penal, sobre a aplicação ou não da correspondente pena. Então, o destinatário do inquérito policial, no que diz respeito às provas, à investigação como um todo, é o órgão do Poder Judiciário. Mas existe um destinatário que seria a quem é encaminhado para viabilizar o julgamento pelo órgão do Poder Judiciário, é o Ministério Público, nos casos dos crimes de ação penal pública. E nos casos de crime de ação penal privada, é o ofendido ou representante legal, conforme o caso. No entanto, existe a possibilidade legal, de acordo com o CPP, do inquérito policial ter se concluído efetivamente, chegar ao conhecimento do membro do Ministério Público, órgão do Poder Judiciário, e ser determinada a realização de diligências complementares, que poderão ser requisitadas pelo Ministério Público se achar que é o caso. No entanto, se o juiz discordar desse posicionamento, ou melhor, o juiz pode discordar desse posicionamento, o próprio Código de Processo Penal exige que fundadas razões, exige que haja uma necessidade imprescindível para o órgão de acusação promover a ação penal. Se houver essa necessidade, o inquérito policial pode ser baixado para diligências complementares. Caso contrário, a própria legislação já estabelece a resposta, dizendo dessa impossibilidade, o órgão de acusação ou promove a acusação propriamente dita, ou o próprio órgão de acusação pode também promover diligências complementares diretamente. Isso pode ocorrer de acordo com a legislação vigente. Uma inovação também importante se destacar em relação aos artigos de regra geral, sequestro, rapto, 148, até o dispositivo do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do Ministério Público e o delegado de polícia pode requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou privados dados e informações cadastrais da vítima ou suspeito que forem importantes lá para a investigação criminal. O prazo de cumprimento é 24 horas. No caso de tráfico de pessoas, as mesmas autoridades podem requisitar, com autorização judicial, às empresas de telecomunicações, telemática, sinais, informações, dados, etc., a localização da vítima, suspeitos do delito em curso. Então, tem que estar em curso, efetivamente. Agora, eu coloquei entre aspas o termo requisitar, porque se precisa do aval judicial, já não é requisição mesmo. Porque a requisição ela é direta para o destinatário, e o destinatário tem que cumprir. Se tem um intermediário, que no caso é o órgão do Poder Judiciário, não se fala mais em requisição do Ministério Público e muito menos do delegado de polícia. No caso dos servidores das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública previstos lá nos artigos 142 e 144 da Constituição, que sejam investigados devido ao uso de força letal no exercício profissional, que eu comentei anteriormente, ele poderá constituir defensor em 48 horas após a citação da instauração. Então, eu coloquei entre aspas citação, que citação é um termo aplicado necessariamente no âmbito do processo penal, do processo administrativo. É quando parte do pressuposto da existência de uma acusação já formalizada contra ele.
Então, criou-se uma figura de uma citação administrativa, vamos assim dizer, no âmbito do inquérito policial, no caso desses servidores. E aí ele pode nomear um defensor para acompanhá-lo. Não indicando, deverá ser intimada, entre aspas, também é uma terminologia inadequada para esse fim, a instituição vinculada lá do servidor, que o servidor está vinculado, para que no mesmo tempo possa indicar alguém aí para ajudar na defesa aí do seu constituído no âmbito da investigação policial. Isso que é importante. E se não indicar, o que acontece? Se essa instituição também não indicar, a lei não diz, aí o delegado de polícia ele deve acionar a recomendação que se faz, em razão dessa exigência normativa, deve acionar a Defensoria Pública para promover a defesa aí do servidor público em casos desta natureza. Essa é uma inovação diferenciada que já, em razão dela, já surge a questão. Foi estabelecido contraditório e ampla defesa no âmbito do inquérito policial? Qual que é a lógica aí Não fala, a norma não fala, evidentemente, numa situação como essa. Mas qual que é a lógica de acompanhamento do advogado, do defensor, constituído aí do acusado, no âmbito do inquérito policial? Então, a lógica é exatamente poder auxiliá-lo ali, não só nas suas oitivas, no interrogatório, que pode ter ocorrido mais de um interrogatório, acompanhar as provas produzidas, mas pode, necessariamente, para exercer o seu papel, produzir elementos de convicção. Essa é a interpretação que eu faço em relação a esse dispositivo diferente aí no Código de Processo Penal. É isso. Cabe ao Poder Judiciário, em resumo, a última palavra a respeito da existência de justa causa, quer para a instauração, quer para o prosseguimento da investigação criminal, sem que isso represente qualquer ofensa ao sistema acusatório. A pendência de investigação por prazo irrazoável ofende aos princípios do artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana, artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. Surgindo novos elementos de informação após a decisão de arquivamento do feito, tem-se aplicável o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal, um julgado aí recente do Supremo Tribunal Federal. No entanto, nós observamos que no caso de arquivamento, existe a particularidade da atuação, de acordo com o artigo 28 lá, a atuação interna do Ministério Público, que exerce o poder de acusar efetivamente ou não, com respaldo lá no artigo 129, inciso 1º. Esse quadro, ele é um mapa mental que também eu achei bastante interessante, na perspectiva aí de compreender o caminho das pedras do inquérito policial. Então, aí nós temos uma visão geral a respeito das implicações, desfecho após a conclusão do inquérito policial. Então, aí, nessa imagem, nós mostramos aí no campo do lado esquerdo dela, o prazo de 10 dias com o acusado preso, 30 se solto, regra geral, de acordo com o Código de Processo Penal. Encaminhado os autos ao órgão do Poder Judiciário, que abre vista ao Ministério Público poder se manifestar, e o Ministério Público ele pode devolver para a polícia para novas diligências com a devida fundamentação, se forem essenciais, ou pode oferecer denúncia quando há elementos para tanto, e, com base no princípio do indubio pro societate. Nesse momento não se discute, não há necessidade da certeza absoluta da comprovação da autoria e materialidade, mas havendo indícios da autoria e materialidade, pode ser suficiente exatamente para a promoção da ação penal. O membro do Ministério Público pode manifestar-se pelo arquivamento, podendo o juiz discordar ou concordar, conforme o caso. Em havendo discórdia, evidentemente, tem que se remeter os autos, levando em consideração analogicamente, tem que ser analogia mesmo, porque o dispositivo do artigo 28 original foi revogado, para o Procurador-Geral de Justiça, no caso do Ministério Público Estadual. No caso do Ministério Público Federal, conforme a sua lei orgânica, efetivamente, a instância adequada pode reapreciar esse pedido de arquivamento. No entanto, esse órgão de reapreciação, se concordar com o arquivamento, há efetivamente o arquivamento definitivo da investigação. Então, é nessa linha que
nós tratamos a investigação criminal como um todo e falamos do inquérito policial.